Hoje é só a apresentação da disciplina, tá? Da sequência didática, o que eu planejei para essa disciplina e falar alguns recadinhos, tá? Iniciando aqui, primeiro eu vou falar sobre a nossa disciplina, depois eu falo os recados, tá? Nós vamos iniciar tomografia computadorizada, tá? Não. Pareceu pra mim. Tá fazendo mamografia. Então, não era uma disciplina que eu gostaria de estar ministrando para vocês assim online, né? Mas até que dá pra gente ver ela, né? Porque vocês vão ter aí a oportunidade de fazer o estágio. Então aí vocês juntam a teoria, né, com a prática. Na verdade, na disciplina, vocês vão aprender mesmo a questão bem teórica mesmo da coisa, tipo as partes do equipamento, né? Como que o paciente pode entrar no equipamento, né? Os posicionamentos. Uma vez o Márcio fez até essa pergunta para mim, se o paciente poderia entrar com os pés voltados pro equipamento, não foi, Márcio? Uma vez tu me fez Isso essa mesmo, isso pergunta. mesmo, isso mesmo. Pois é, pode sim. Isso a gente vai ver qual o nome desses posicionamentos que o paciente pode entrar com a cabeça voltada para o gantry, né? Para o equipamento, lá para aquele buraquinho, ou com os pés também. A gente vai ver aí como que é formado a imagem, né? Aquela questão lá de pixel, voxel, vocês lembram que vocês viram também? É informática, né? É A gente vai isso, ver isso mesmo. isso. A gente vai ver aí 3 posicionamentos assim de rotina, 3 exames, né, de rotina de crânio, de tórax e o outro eu não me lembro. São 3 que a gente vai ver, mas aí uma das atividades de vocês vai ser sobre verificar aí outros exames de rotina, né, que a gente faz em tomografia. Não vou estar falando sobre exames que utilizam contraste em tomografia computadorizada, porque a gente viu isso na disciplina de meios de contraste. Vocês lembram, né? Que Exames a gente. contrastados. Uhum. Isso, a gente viu bastante aí como que é feito e tudo mais, né? Que é utilizado aí o tomógrafo para fazer esses exames, né? Vocês perceberam que eu adiantei aí essa disciplina, né? Sim. Era para começar na segunda-feira, dia 30, e aí eu antecipei pra gente iniciar hoje, para que a gente tudo isso, para que a gente possa a próxima disciplina, né, de ressonância magnética, a gente começar um pouquinho antes também. E aí que a gente consiga terminar de ver conteúdo no dia 23 para vocês terem uma folguinha aí no Natal e no Réveillon, tá bom? Mas aí a Sim, gente. Oi. sim, Erika, aí vai dar pra fazer as duas matérias naquele mês de dezembro, não vai? Isso. No mês de Tomografia e dezembro, sim. ressonância? A gente vai terminar a ressonância magnética no início de janeiro, tá? Ah, tá bom. Aí sobre isso a gente fala quando eu terminar aqui a sequência didática, a gente vê sobre isso aí, tá bom? Tá bom. Então, hoje a nossa, como vocês estão conseguindo enxergar aí, a nossa aula de número 1 é a apresentação dessa sequência didática, pra gente falar sobre a disciplina, ver o que a gente vai poder aprender na disciplina, né? Como que a gente vai fazer durante esses dias que nós temos. A disciplina tem uma carga horária de 30 horas, né? Então ela vai ficar disponível pra gente aí por 15 dias pra gente poder trabalhar, tá? Amanhã, nossa segunda aula, dia 26 de novembro, a gente vai dar início ao conteúdo em si. A gente vai falar sobre os aspectos históricos, né, da tomografia computadorizada. Então, o ano que surgiu, quem que descobriu, a evolução, o que significa o nome tomografia, tá? Que tomo vem significar aí partes, né? E a grafia imagens não são imagens em partes, né? Diferente do raio-x, que a gente tem uma imagem só, com todos os tecidos sobrepostos, e já na tomografia a gente trabalha aí em partes, em cortes diferentes, né? Podendo ser transversal, coronal ou sagital, tá? Então aí é uma área mais avançada, né, dos diagnósticos por imagem. Amanhã também a gente vai falar sobre a evolução dos tomógrafos, né? Desde a primeira geração até a quinta geração de tomógrafos e ver o que mudou, tá? Desde o primeiro até os de agora. Oi.
Alguém querendo falar? Não. Ok. Aí amanhã também a gente vai ver sobre aquisição da imagem, um pouquinho da questão assim física, né? Não muito aprofundada. A gente vai ver também aí a questão da história da tomografia, tá? Vai ver aí o gantry, que a gente vai entender, a gente vai falar sobre ele 2 ou 3 vezes, tá? Para entender que é a parte principal do tomógrafo, onde vai ficar tudo, tá? Aquela, parece uma rosquinha. Lá é o gantry, né? Vai conter tudo do tomógrafo, tá? E aí tudo isso a gente vai ver na aula de amanhã, tá? Bastante conteúdo. Na sexta-feira, vocês já vão fazer a primeira atividade de vocês de pesquisa. Eu tô com um material que quem me disponibilizou, né, foi um professor do Ceará. Muito bom. Eu vou até passar o Instagram dele para vocês, quem tem interesse, né, de ficar vendo sobre a nossa área. Que ele posta muito, ele dá aula de pós-graduação, né? Tem alunos daqui lá fazendo também, ele dá pós-graduação em ciências forense, em tomografia computadorizada. E eu tô com um artigo muito bacana, né, de tomografia, que eu vou estar enviando para vocês sexta-feira, que nesse artigo tá falando sobre tudo de tomografia, tá? Mas a intenção não é que vocês façam um resumo de tudo, não, porque senão seria um resumo de toda a disciplina. É somente em uma parte do artigo, mas ele serve como estudo para toda a disciplina, tá bom? Márcio que gosta bastante de ler, né, Márcio? Com certeza. Pois é, eu tenho esse material que eu vou passar para vocês, mas ele me passou tanto material maravilhoso, amei. Aí, quem quiser também mais materiais, é só me pedir que eu passo para vocês também, tá? Eu não guardo só para mim, Tá não. bom. Tá bom. Aí, sexta-feira, eu vou passar esse artigo para vocês e vou falar qual a parte do artigo que eu quero que vocês deem uma olhadinha com mais carinho e faça, né, o resuminho lá para ser a nota 1 de vocês. Vamos ter 2 atividades dessa vez, tá? Essa primeira vai valer 1,5 e a segunda também. Na segunda-feira, dia 30, a gente vai continuar aí com o nosso conteúdo. A gente vai falar sobre o funcionamento do tomógrafo, tá? Então a gente vai ver como que o tomógrafo funciona, né? A gente vai ver aí quais que são as partes do equipamento, né? O gantry, a mesa de exames, o painel de controle, tá? A gente vai ver tudo isso na segunda-feira. Vocês viram o aparelho de perto, né, naquela visita à CEDIMP. Vocês puderam visualizar lá o workstation, tá? Eu não coloquei falando sobre o workstation aqui, que a gente falou sobre isso em diversas disciplinas, né? Workstation, acho que todo mundo já tá saturado de saber o que é. Mas faz parte também, né? Uma salinha à parte, onde a gente pode trabalhar as imagens que vão ser geradas lá no tomógrafo, tá? Isso na segunda-feira. Na terça-feira, dia 1º, né, de dezembro, a gente vai trabalhar aí a aquisição de imagem. Aquela partezinha que eu estava falando para vocês sobre o que é matriz, o que é voxel, o que é pixel, né? E entender que é isso aí que vai trazer pra gente as imagens na tomografia, né? São imagens que têm profundidade. O que dá profundidade na imagem, já adiantando, né? É o voxel. Tá? Ele tem tanto profundidade quanto altura, então isso vai fazer com que a gente tenha imagens em cortes, tá? Então a gente vai ver, relembrar, na verdade, né? É uma coisa mais por cima, porque vocês já viram isso em informática. Então a gente vai dar uma relembrada como que a imagem ela é formada, tá? Dia 2 de dezembro, né? A gente vai ver aí na quarta-feira sobre as janelas, os janelamentos e os protocolos. É a nossa última aula de conteúdo novo, tá? O que é janela? Quando a gente faz as imagens em tomografia, que passa lá para a salinha, né, workstation, a gente pode visualizar a imagem lá tanto em escalas de cinza, tá? Então, a gente vai ver aí quais as diferenças, são 3 janelamentos diferentes, mais branco, mais cinza ou mais escuro, né? São as janelas que a gente pode visualizar as imagens aí e 3 protocolozinhos aí, né, de posicionamentos a gente vai ver. Vai falar sobre essa escala de Husfield aí que tá escrito, ó.
A escala de Husfield é essa questão da escala de cinzas, tá? E vai falar um pouquinho sobre proteção, né? Radioproteção em tomografia computadorizada, que é o mesmo sentido aí de quando a gente está trabalhando no raio-x, né? Ou melhor, qualquer área de exames aí que a gente vá trabalhar, a gente trabalha com radiação. Então, qualquer sala de exame, ela tem que ter, né, proteção. Além dos equipamentos, dos EPIs, a gente tem que trabalhar aí a proteção das paredes serem baritadas, né? Então, não vai ser diferente aí na tomografia. Então, a gente vai ver aí quais são as medidas de radioproteção, tá? Para o paciente e pro técnico também, tá? No dia 2. Aí a gente termina todo o conteúdo, tá? Que é ver como que a imagem é formada, que é ver os janelamentos, alguns protocolos, como que a imagem é gerada, tá? Ver aí radioproteção, são os pontos principais que a gente precisa ver. Aí a gente termina no dia 2. Tudo isso vocês vão captar melhor, entender melhor quando vocês estiverem em estágio. Tem muito mais coisinhas, como que mexe lá no sistema, como que mexe no aparelho em si. Tudo isso vocês vão aprender, gente, na prática, tá? Então não se preocupem se vocês ficarem achando que não entendeu direito, que não vai conseguir fazer, porque na hora que a gente chega lá, a pessoa que vai estar acompanhando vocês, né, o professor, ele vai ensinar como que movimenta, os botões que tem que apertar, como que o paciente vai deitar na mesa, tudo bonitinho, e vai te mostrar na prática lá que é a melhor forma da gente aprender, tá bom? Dia 3, na quinta-feira, aí a gente já pega todo o conteúdo que a gente viu e fala tudo de novo, né? Faz uma revisão geral, tira dúvidas, e na sexta-feira vocês fazem a segunda atividade de vocês. Essa atividade vai ser baseada em como que vai ser a prova, tá? Então eu vou fazer algumas questões para vocês terem noção de como que vai ser a prova, questões parecidas com as que vão ter, né? E aí na segunda-feira vocês já vão ter tido a revisão, vão ter feito uma atividade aí parecida com a prova, e então vocês já vão estar preparados para fazer a prova em si, né não? Com a revisão e uma atividadezinha aí baseada na prova, vai estar show para vocês fazerem. Mas me diz, Oi? por que tudo isso? Tudo porque... isso. Ei, Harry. Oi. Porque tudo isso porque é mais difícil. Não é que é difícil, né? É para fixar mais. Não é que ela seja difícil, é como eu tô falando pra vocês. Às vezes a gente tem a impressão de que não entendeu direito. Por isso que eu já falo pra vocês que não fiquem preocupados, que quando vocês forem pra estágio, aí vocês fixam o conteúdo que vocês vão ver na prática, né? Mas eu vou estar passando essa atividade assim para que vocês fiquem mais seguros ainda, né? Porque é uma matéria que vocês vão para estágio e geralmente são matérias que a gente fica mais preocupado, né? Então, vou passar a atividade mais assim. E geralmente eu passo atividades para vocês de questionário, né? Isso. Uhum. É do mesmo jeito, é uma atividade de questões, né? Baseados, e na verdade todas as atividades que eu passo para vocês de questionário são algumas questões que caem na prova também, só que vocês não percebem que eu mudo só a pergunta, a forma de fazer a pergunta, né? Mas às vezes é a mesma, eu só mudei o enunciado. Mas geralmente as mesmas perguntas que tem no questionário tem na prova, tá? Só muda o jeito que eu tô perguntando lá. As provas eu acho mais interessante, eu acredito que deveria ser sempre assim, são perguntas contextualizadas. O que é isso? São perguntas que primeiro te dá a entender do que vai falar e depois joga a pergunta. Porque uma pergunta solta, às vezes pode te confundir, né? Mas outras vezes a pergunta com enunciado pode até te fazer uma pegadinha também. Então você tem que pegar aí ou pro lado positivo ou pro negativo as perguntas contextualizadas. Mas no meu ponto de vista, é melhor, que aí você já, quando você começa a ler, você já vai lembrando de onde que aquilo tava no slide, de onde que tava na apostila, você já vai lembrando sobre que parte é que tá falando, e aí te ajuda, pelo menos eu vejo assim. Tu quer fazer estilo a prova do Enem, né?
contextualizado. Não, do Enem também não, porque Não, aí tá exagerando, né? Muita coisa por. não, mulher, mas ele é contextualizado, aquelas perguntas. É, só Então, do que jeito que tu tá aí. falando aí. Isso, só que é É, muito contextualizado, né? Que aí descrevem demais. é, Cansa a gente. Pois é. Aí na quinta-feira a gente faz essa aula de revisão. Próxima quinta-feira já. Vocês já fazem aula de revisão. Sexta-feira, a última atividade valendo um e-mail. E na segunda-feira eu já envio a prova para vocês, tá? Na nossa nona aula, a gente já faz a prova. Na 10ª aula, dia 8 de dezembro, terça-feira, eu vou fazer a correção da prova e das atividades, tá? No dia da prova, próxima segunda-feira, né? Vocês já vão ter que ter me enviado aí as 2 atividades, tá bom? tudo bem. Aí no dia 8 eu faço a correção dessas atividades e das provas. E aí no dia 9 eu entrego as notas para vocês. Entregando essas notas, eu fico com 4 dias aí disponíveis para trabalhar com a galera que fica de recuperação. Nessa disciplina de agora, eu trabalhei com um aluno de recuperação e um de segunda chamada, segunda-feira, e terça-feira era o último dia que eu tinha disponível. Então foi correndo contra o tempo para fazer prova, né? Enviar, corrigir, fazer diário, tudo na correria. Tanto que hoje eu até falei com o Márcio e a Adriana que eu tava terminando a apostila para poder mandar para vocês. E o slide eu ainda não terminei, que eu quero colocar amanhã cedo umas imagens, né, para vocês já terem uma noçãozinha. Não posso colocar cobrando anatomia, porque vocês ainda não tiveram anatomia 2, né? Então eu não posso cobrar muito. Mas para vocês já terem assim um contato com a anatomia vendo uma imagem de tomografia, né? Para saber identificar a aorta, o estômago, o fígado, né? Fígado aí eu coloco lá no slide, não tá na apostila, mas eu coloco no slide, tá? E aí você já vai estar com a setinha, não vou cobrar muito disso na prova, pode ser que eu cobre só pra fazer igual que tá na imagem, tá? Mas para vocês já terem assim uma noção, quando chegar no estágio, vocês verem lá algumas imagens, né? E saber identificar alguma coisinha, tá bom? Hein, No... Érica, Tá. Oi. eu posso te dar só só a questão desse teu cronograma aí, Hum, se tu podia só alterar a questão da revisão. Se tu hum. teria como. Porque assim, no dia que tu fazer atividade, não vai ter aula na plataforma, não é isso? Não, mas aí eu vou. É Pois é. justamente É isso. porque, Eu vou tipo estar assim, tu fazendo junto com fazia. vocês. Não, pois é, mas só que eu acharia melhor tu só inverter, tu pegar, fizesse essa atividade na quinta-feira e a revisão na sexta, porque aí na segunda-feira a prova já estaria ficando melhor, entendeu? Uhum, entendi. Assim, é uma dica, né? Aí, Tá, porque eu tem vou. muita gente que às vezes o cara não. Sabe por que, que eu não faço? Não tô fazendo mais revisão dia de sexta-feira, porque sexta-feira não dá muito aluno. Ah, tá. Não, mas só que aí Aí, quando fala revisão, né? Aí eu acho que o cara vai pois é, fazer eu assim, prestei não, aqui. atenção, eu fico fazendo balanço de alunos que entram na plataforma. E aí eu prestei atenção que dia de sexta-feira, não sei se é porque o pessoal já sai pra curtir, né? Aí dia de sexta-feira não dá Lá muito final de semana, aluno. né? Não, É, mas então, já que tu fez isso, então tudo bem. Mas foi só aham, uma forma eu de entendo. entender. Mas aí assim, ó, no dia da atividade eu continuo com o telefone, então vocês estejam fazendo atividade e eu sempre falo, façam Uhum. atividade, fiquem me mandando, né, dúvidas e tal durante o horário da aula que eu respondo, mas muita gente não, acho que é porque muita gente não faz atividade no dia que eu passo, sabia? Porque eu fico Então. esperando ninguém. Ou então fazem antes, né? Eu não sei. Ou antes, não sei, mas ninguém nunca manda dúvida, gente, das questões. Aí eu fico, poxa, tá bom então. Então tá, continuando aqui, ó. Aí dia 9 na nossa aula de número 11, eu entrego as notas para vocês. E no dia 10 a gente faz a revisão de recuperação para quem ficar de recuperação. Tomara que dessa vez não fique nenhum, né? E aí no dia 11 de dezembro, na nossa aula de número 13, eu envio a prova de recuperação, né? Faço a correção no outro dia
e vou montando as notas de quem já tem passado, montando o diário. No dia 15, né, a nota final de vocês. Entrego de novo quem ficou de recuperação, entrego a nota e fecho o diário e envio para a secretaria, tá? Aí tá, agora vem a parte dos recadinhos. Dia 15 cai. Deixa eu olhar aqui no calendário. Numa terça-feira. Dia 15 vai cair em uma terça-feira. Dia 16 cai na quarta. Então eu vou estar super lotada de coisa para fazer. Mas no dia 16 a gente já inicia a ressonância magnética, tá? Então vai acontecer assim. A nossa disciplina termina dia 15. Eu não sei como que eu vou conseguir, mas eu vou dar um jeito. Não Dá, vou. mulher. Não vai ficar ninguém, não. Vai ficar ninguém. Tomara, porque eu vou ter que pegar esses dias que não, eu vou torcer pra ninguém ficar, que aí nesses dias, em vez de eu estar cuidando de recuperação, eu vou estar fechando nota, fazendo diário e preparando a disciplina de ressonância magnética. Isso. Tudo isso assim, um em cima do outro, porque geralmente eu termino, tipo, se termina na terça-feira, né? Aí eu iria botar a próxima disciplina na segunda, dia 21, porque aí de quarta, quinta e sexta eu estaria preparando o material da disciplina, né? Só que por que isso? Porque se a gente começasse na segunda, dia 21, a gente iria estudar só 21, 22, 23, aí já vem o feriado, né, de Natal, 24 e 25. Aí ia cortar o nosso estudo aí pela metade. Porque lembra que eu falei que a gente ia ver como era que o CTA ia disponibilizar esses dias de folga para vocês? Né? E aí acabou que esses dias entre o Natal e o Réveillon, vocês vão estar de folga, dia 28, 29 e 30. Por quê? Justamente por conta desse corte aí das aulas. Se a gente tivesse aula dia 23, né? Aí ficava quinta e sexta sem aula. Aí vem o final de semana. Aí tem só segunda, terça e quarta. Aí para de novo. Tem quinta e sexta de feriado, final de semana. Aí volta de novo, entendeu? Aí ia ficar meio que cortando nosso desenvolvimento, entendeu? Então, eu adiantei essa disciplina, adiantei ressonância magnética para que a gente comece dia 16 e até o dia 23 a gente tenha visto todo o conteúdo, tá? Aí até o dia 23 a gente vê todo o conteúdo de ressonância magnética, aí vocês ficam de boa. Já viu todo o conteúdo, se quiser dar uma lida de vez em quando dá. Aí vocês ficam no Natal, o final de semana. Segunda, terça e quarta, entre o Natal e o Réveillon, vocês ficam de boa também. Aí na segunda-feira, depois do Réveillon, né? O Réveillon vai cair aí de quinta para sexta. Aí o final de semana, na segunda-feira, dia 4, a gente volta para a plataforma, faz um aulão de revisão, tira dúvidas, fala tudo de novo. E aí só depois é que eu mando a prova para vocês, tá bom? Sim, então no caso seria dia 5, né? Isso. Janeiro, então, prova. Isso. Aí fica, eu achei que dessa forma fica melhor do que a gente tá viu o conteúdo até dia 23. Aí vem o Natal. Aí segunda-feira vê mais conteúdo, quando chega na quarta-feira, aí corta de novo, né? Ia ficar aquela coisa meio pausada. Então a gente vai começar dia 16 até o dia 23, a gente vê todo o conteúdo bonitinho. Na dia 4 de janeiro, na segunda-feira, a gente faz uma revisão, conversa, vê o conteúdo novamente, corrige as atividades que eu vou passar, vão ser 2 atividades também. E aí sim eu mando a prova para vocês, tá? Certo. Aí a gente termina essa disciplina. Esse pique todo a gente conclui esse curso lá para maio, né? Por aí. Na metade do ano que vem vocês terminam. Assim, só que a gente vai depender também de quantos alunos que a gente vai poder estar mandando para estágio, entendeu? Porque os números ainda estão reduzidos de estagiário, de estágios que a gente manda, estagiário que a gente manda. Uhum. Porque antes a gente podia mandar de 4 até 5, 6 estagiários, né?
Mas com a questão do Covid, tá podendo mandar de 2 só, no máximo, 3 estourando. Mande logo eu me arrumasse, professora. Mande eu me arrumasse, nós somos os mais velhos da sala. E aí eu já tô assim, eu já tô quase meio século, então eu tô precisando formar. Pois é, aí assim, ó, quando a gente terminar, a gente vai terminar lá pelo dia 11, eu acho. De maio? Não, menina. Disciplina. Ah, tá. Dia 11 de janeiro, essa disciplina de ressonância magnética. Aí, daqui pra lá, né, eu vou estar aí vendo como que a gente vai fazer, se vai poder voltar para as aulas presenciais. A gente tá fazendo lá, entrando nas normas, mandando pro conselho, conselho mandando de volta, manda pro conselho, conselho manda de volta, pra ver como é que a gente faz pra voltar essas aulas presenciais, né? E aí, a gente vê pra vocês terem anatomia, né? O que tá assim na minha lista assim de principais, né? Anatomia e terminar essa disciplina com a professora Sara. Que Incidência, aí, né? isso, que aí a gente, depois disso, que vocês tiverem ou termina com a Sara logo, ou vê a anatomia, aí eu mando vocês para estágio. Quando vocês terminarem esse estágio, aí vocês voltam para teoria, e aí eu acho que vai ficar faltando só incidências especiais. E acho que é isso. Aí vocês Isso mesmo. têm a teoria, aí vai para estágio novo, e aí, fim.